Fala, nação corintiana, ótimo dia aí pra gente. Trazer um vídeo falando um pouco dessa tragédia que é o Andrei Sanches, né, no Corinthians. É a RT, tudo que causa pro Corinthians. Falar um pouco também do futebol, principalmente ali depois da chegada do Dorival Júnior, o que eu acho que essas pessoas estão jogando, da balada também. Mas primeiro eu gostaria de começar com a fatídica reunião, né, na Neoquímica Arena. Era uma reunião ali que tem a intenção de reduzir os gastos, os juros do Corinthians de 12%, na Selic, que é de 18%, e eles querem reduzir para 9%, colocar o Corinthians na IPCA. Essa é a reunião em si, ela é muito boa, né? O que não é boa é a presença do Andrés lá, né? Dizem que foi a turma da Caixa que chamou ainda. Muito estranho isso, cara. Isso parece que tem alguma coisa nebulosa por trás, que se fosse só o Osmar e a Caixa, o Osmar poderia descobrir. Será que é isso? Por que o Andrés está nessa reunião? Cara, sinceramente não faz sentido. Vamos ver aí cenas dos próximos capítulos. Gostaria de dar o crédito Pedro Ramiro, que foi o primeiro a trazer essa informação sobre a reunião lá. Muito bem, apurou ali, todo mundo começou a ficar doido para ir atrás. Vamos aos fatos. O Andrei Sanches participou de uma reunião junto com Osmar Stabile e o ex-diretor Vicente Cândido nessa reunião com a Caixa, tá? Onde o Osmar achou que ia encontrar representantes da Caixa para chegar no entendimento e reduzir esses juros. Porque o Andrei estava lá? Não faço ideia. O Osmar disse que ele não convidou, foi a Caixa que convidou. Por qual motivo? Não faço ideia. Ninguém faz na real até agora. Então no Corinthians é tudo tão nebuloso que pode ser tanta coisa, mas a especulação pode me levar igual foi o pastor corintiano que foi condenado a pagar o Andrés lá, não sei, 30 mil, 20 mil e parece que vai recorrer. Mas foi condenado a pagar o Andrés porque ele apresentou documentos do Corinthians, que o Andrés usou o cartão corporativo. Então eu tenho que tomar muito cuidado na hora de falar e não especular. Não vou ficar especulando. Mas o que você pode especular aí no comentário. Por que ele estava nessa reunião? Por qual motivo? E isso pegou, cara, a nação, a torcida, influenciadores, jornalistas sérios. Ainda teve, né, o Salazar defendendo que o Andrés entende. Ah, pelo amor de Deus, cara. A gente tem cada tipo de jornalista hoje que cobra o Corinthians que deveria ser proibido, cara. Não é possível. E é isso mesmo. Não pode deixar. Um cara que nem o Andrés, ele não pode nem chegar perto do Parque São Jorge. O cara, ele tá sendo investigado. Isso eu posso falar. Ele tá sendo investigado pelo MP. Tem processo pra ele ser expulso do Corinthians. O MP pediu pra ele não chegar nem perto. Ele, Duílio e Augusto. Não pode chegar nem perto do Corinthians. Pediu o afastamento deles. E esses caras estão participando de reunião na Caixa pra reduzir juros. Ah, pelo amor de Deus. O cara teve 2 mandatos pra resolver isso e não resolveu. E agora ele vai lá pra resolver. Isso não faz sentido. A não ser que tenha alguma coisa muito obscura por trás. E provavelmente tem, né? Só não sabemos o que é ainda, né? Temos várias ideias, só não podemos dizer. Com certeza tem muita coisa errada por trás disso daí, entendeu? A justificativa é que ele é um bom intelector. É isso que foi a justificativa para quem justificou, igual Salazar e vários outros aí que justificam ainda a RT. Eu não sei, cara. Será que esses caras ganham alguma coisa também? Fica a pergunta no ar aí, tá? A gestão veio muito pro Osmar, porque ele prometeu, e eu até fiz um vídeo sobre isso na apresentação dele, quando ele ganhou, na coletiva, ele prometeu ao Alê, presidente da Gaviões da Fiel, ele falou, eu não vou pôr nenhuma figurinha carimbada. E o Alê falou, nós não aceitaremos ninguém da RT, vai ter problemas com a gente. Ele falou com essas palavras. Tanto que eles já foram lá ontem, conversaram com o Tuma e tem... hoje mesmo teve, talvez, quando eu subir esse vídeo, que vai ser mais à noite, mas eu não vou ter visto ainda, então não vai dar pra pôr no vídeo, mas ele hoje teria ali uma conversa com o Stabile e dependendo da conversa, o Ale falou que vai ter manifestação lá na frente todo dia, se for preciso, e é isso mesmo, é isso, tem que ir pra cima, não pode deixar o Stabile... Pô, o Stabile, qual que teria sido a atitude do Stabile? A hora que viu ele lá, falar assim, com esse cara eu não faço reunião não, esse cara fundou o nosso clube, como eu vou fazer reunião com um cara desse? Esse cara é investigado do MP, ele deveria ter falado. Como eu vou fazer uma reunião com um cara que está sendo investigado pelo MP? Era isso que ele deveria ter feito. Essa deveria ter sido a atitude do Stabile na hora. Mas vamos ver o porquê ele não fez isso. Qual é o motivo? Ele disse que vai falar hoje e na sexta ele vai falar para toda a nação, vai fazer uma coletiva explicando o que aconteceu. Tomara que essa explicação seja boa, mas eu acho que vai ser difícil ter uma explicação boa, viu? A oposição e a necessidade de uma terceira via. Eu gostaria de levantar esse tópico também. Nós não temos uma terceira via hoje.
Fala que é o André Castro, mas já foi da 22, na chapa preta e no branco, que é ligado ao Andrés. Eu não sei, todo mundo é ligado ao Andrés, todo mundo tem medo do Andrés. O que acontece, cara? Esse cara é o quê? É o Al Capone da Fiel, igual falam, empurra mole. O que acontece com esse cara? Porque ele tem tanto poder dentro do Corinthians, cara. É inacreditável isso. Larga o osso. Vai viver sua vida em outro país, vai gastar seu dinheiro, vai viver na praia. Pô, pelo amor de Deus, cara, larga o Corinthians, deixa o Corinthians em paz, cara. Eu não consigo, não entra na minha mente. O cara tá no lugar, não larga o osso, não é bem-vindo. A torcida não gosta do cara. Se sou eu no lugar dele, se sou eu no lugar dele e eu fosse honesto, eu teria assumido. E se eu não fosse, eu assumiria também. Vai viver a vida dele, cara. Isso é inacreditável. Sabe assim, é uma coisa que não entra na minha mente. E nós precisamos sim de uma terceira via que mude isso. Precisamos de uma terceira via. Eu tô lendo aqui que eu marquei vários tópicos, que é muita coisa. Então eu vou lendo os tópicos aqui, vou lembrando e falando. A minha memória ela é um pouco fraca, tá? Tratamento com a torcida depois, quando acaba o jogo. Eu vou estar lá domingo e eu vou gravar esse tratamento como vai ser. Aí eu vou gravar, vou trazer aqui pra vocês. O jogo vai acabar 10h30, o jogo vai ser 8h30, Corinthians e Flamengo. Eu vou estar lá e vou gravar como tá sendo, que eu vejo sempre muita gente falando. O Diego, amigo meu, tava lá, mandou vídeo pra mim que, tipo, ele com o filho dele, acabou o jogo, 5 minutos já estão empurrando, já quer que a turma vá embora. E, pô, esse tratamento precisa melhorar sim. O Kaká é um cara que bate muito nessa tecla e já teve promessas de melhora e até agora não tá tendo. Vamos ver nesse domingo, eu vou trazer pra vocês, tá bom? O avanço no comitê de ética. Precisamos urgente desse avanço pra expulsão de Andrés e Duílio e Augusto, que já não vai voltar mais, graças a Deus. Andrés e Duílio também tem que ser expulso pra sempre. Tá na hora pra não ver esses caras em reunião nenhuma. Reunião, categoria bolinha de gude do Corinthians, não pode ter esses caras. Categoria peteca, não pode ter esses caras. Esses caras têm que ser expulsos, e isso daí depende do Pantaleão. Vai pra cima, Pantaleão, até agora estamos confiando em você. Eu ainda tô confiando em você, pra falar a verdade. Mas a partir do momento que isso não for, o que eu puder fazer pra bater, apesar de não ter muito alcance, eu vou fazer e vou bater, entendeu? E zelar pela imagem do clube, cara. Tá na hora da gente começar a mudar isso daí. Tá na hora da gente mudar, a imagem do clube tá muito... Ela não tá arranhada, ela tá rasgada. Sabe assim, ela tá... Cara, o que estão fazendo com o Corinthians, em termos... O Corinthians arruma patrocínio gigante ainda, porque é um clube gigantesco. Porque senão não tinha nada de patrocínio. Você imagina ser um clube menor aí. Já tinha falido, com certeza. Mas é que o Corinthians é tão grande que ainda arruma patrocínio. Tá na hora, não sei, um Safiel... Eu gosto muito da Safiel. Eu, particularmente, gosto muito da Safiel. Mas não sei, uma Safiel ou uma terceira via decente pro final do ano que vem. Precisamos disso, cara. Precisamos muito. Quem sabe não aparece uma terceira via, realmente uma terceira via real, que brigue pelo Corinthians e que não seja nada, seja... Achei que o Augusto era essa terceira via. Infelizmente, quebrei a cara de uma forma absurda, como eu acho que a maioria das pessoas. Como eu vejo pessoas que ainda acreditam no Augusto até hoje. Porque não acredita que tudo que ele falava, que ele pregava, ele fez tudo ao contrário. Então, infelizmente, o Augusto foi uma possível terceira via que não veio. Então, quem será essa terceira via? Será o Castro? Lá o dos 5 bilhões, que era da chapa preta e no branco? Será que é? Não sei, cara. Sinceramente, tá difícil pra achar e precisamos de uma terceira via. Eu acho uma vergonha o André estar lá. Eu acho que a RT não pode estar ligada em nada do Corinthians, principalmente ligado ao futebol, a RT. O Andrés e o Duílio, igual eu falei, nem bolinha de gude e peteca. A RT nada ligado ao futebol, tá? Essa é a minha opinião. Agora eu gostaria de falar um pouco do time também, falar um pouco do Corinthians. O Corinthians vem jogando mal. O Corinthians, o ano passado, mesmo ficando 18 jogos sem vencer, a bola não entrava, era o segundo time que mais finalizava. Eu lembro de uma estatística que o Garro era o cara que mais tinha dado passe para jogadores na cara do gol do campeonato. Era quase o dobro do Arrascaeta, que era o segundo. E tinha 6 assistências, porque o Yuri não fazia gol, tinha passado aquela fase dele terrível. Agora tá numa fase ruim de novo, a bola tá batendo no Yuri Alberto. Pô, que bom ter o Guinegão de volta. O Guinegão não pode ser banco nesse time. E pra mim, hoje, ele é o melhor atacante do Corinthians, é o Guinegão. Na minha opinião, é o Guinegão. Ele é o melhor atacante do Corinthians hoje. E o Yuri tá na hora de voltar também. E o Corinthians, quem foi que falou isso? O Ale falou isso. O Ale, presidente da Gaviões da Fiel. O Corinthians escolhe o jogo que quer jogar. Isso é inadmissível. E é verdade.
O Corinthians joga esse jogo, todo mundo fala, agora eu quero ver, agora é contra o Varmeira, é contra o Palmeiras, Copa do Brasil, quero ver você jogar, o Corinthians vai lá, joga muito, ganha. Agora eu quero ver esse jogo aqui, esse jogo é importante, tem que ganhar, o Corinthians vai lá e ganha. Aí pega o último colocado, perde pro Sport lá num jogo deplorável. Aquele jogo contra o São Paulo, meu Deus, foi o mesmo nível do Sport. São Paulo só fez 2-0 porque quis, parou de jogar. Segundo tempo só pode falar, tá bom, 2-0, vamos tirar o pé. Porque senão tinha feito mais. Entendeu? O Corinthians, ele escolhe os jogos que quer jogar. E parece que, sim, os jogadores estão jogando cansado. O que que é? É a balada? Não sei, eles acham que tão bom tá na semifinal da Copa do Brasil e brigando meio da tabela pra baixo no Brasileiro? Não tá bom, não, pô. Vocês estão no Corinthians. Vocês têm que estar ganhando pra estar lá brigando pelo G4. No mínimo um G4 o Corinthians tem que brigar. Mesmo nessa situação política horrível que tá, o time que tem dá pra brigar pelo G4. Desde que queira. Desde que vá pra cima. Tá? Eu também tenho muitas críticas ao Dorival. A coletiva dele foi horrenda. Foi assim, deu nojo de assistir a coletiva do Dorival, entendeu? Ele é muito fora da realidade. O Dorival é assim, né? Lembra na seleção que ele falava, nós estamos melhorando? Aí você assistiu um jogo pior que o outro, E no Corinthians tem hora que ele foge à realidade, ele realmente acha que o time tá bem. Pô, não tá bem, cara. Cê é cego? É cego? Será que a pessoa ela não tem uma autocrítica? Ou será que realmente tá se protegendo? Não faz sentido. E não vem falar que é problema externo, não, tá? Porque tinha problema externo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Tinha problema externo no Paulistão. E lá vocês jogaram bem e lá não tinha problema externo, então. Ah, pelo amor de Deus, não vem com essa conversinha de problema externo, não. Tem que começar a jogar bola e parar com essa conversa fiada. Tá? Usaram um pouco isso de desculpa, mas esses dias eu vi o Garro aí num podcast falando isso. Senhor Garro, também tá na hora de parar de ir em podcast, em balada e se preparar mais pros jogos, né? Porque no último ano jogou 7 jogos. Pelo amor de Deus, tá na hora, né? Tá na hora de você se dedicar mais. Eu sou super fã seu. Pra mim, você, hoje, junto ali com o Roberto, é os dois maiores jogadores do Corinthians, na minha opinião. Você talvez até o maior, que faz mais falta pro Corinthians, quando não tá. Tá na hora de mostrar que você é isso, né? Tá na hora de você começar a fazer o certo, a se preparar, a se dedicar pra voltar a jogar, né? Porque senão não dá, pelo amor de Deus. A atuação foi uma falta de respeito, principalmente com o torcedor que estava lá. O Ale ainda falou, não foi falta de respeito com nós, foi falta de respeito com o torcedor comum. Nós estamos acostumados, não, Ale, eu discordo de você. Foi falta de respeito com as organizadas que cruzam o Brasil 2 dias pra ir, 2 dias pra voltar pra assistir aquele jogo. Eu em casa, eu assisti na marra. Eu assisti assim na marra. Eu assistindo ali, faltando 10 minutos e pensando lá, toda aquela torcida em nível da Gaviões, que eu tinha visto no vídeo deles indo. Eu pensando, cara, olha isso, cara, se sou eu que tô lá, eu morro. Eu acho que eu morro. Eu falo, nem vou voltar embora. Vou ficar aqui. Meu, é inacreditável tudo que vocês fizeram pra chegar até lá pra ver um jogo daquele. Aquilo ali, pra mim, se é um clube honesto, é que o Corinthians não tem nem dinheiro pra fazer isso, mas se é um clube honesto, chegava em vocês e falava, beleza, vocês gastaram quantos? Foi quanto vocês gastaram? Vocês gastaram 100 mil? De passagem, ingresso, comida, tudo? 100 mil, tá aqui, ó. Dinheiro de vocês, tudo de volta. É um clube honesto, deveria fazer isso. Devolver o dinheiro, tudo que vocês gastaram lá, né? E também pra falar que todo mundo fala que organizada vive do clube, não. As organizadas do Corinthians pagam todas as viagens, os ingressos, a comida, hospedagem quando precisa, lógico, dessa vez não precisou, foi e voltou. Ônibus pra ir, ônibus pra voltar, tudo com dinheiro deles. Não tem dinheiro do Corinthians envolvido nisso. O Corinthians não dá 1 centavo pra organizada, tá? Entendam isso. Tá bom? Pode até, não sei se tem desconto no ingresso, mas acho que não tem também. Acho que paga cheia, paga até mais que muitos torcedores aí, viu? Então, e muitos amiguinhos de pessoas que vivem dentro do Parque São Jorge, que às vezes nem paga pra ir. E as organizadas pagam, tá? Pra quem não sabe, é isso, tá? Jogadores na balada, o Garro, o Carrídio, Hector Hernandes vai na balada, vai embora, cara. Vai embora. Porque, Hector, você toma cuidado. Se você não for embora, dá uma pesquisada no Luan. O Luan, que ficou no Corinthians e fazia isso aí que você tá fazendo, tá? Não jogava e ainda queria só ficar comendo dinheiro. Dá uma pesquisada sobre isso, tá? E, cara, e eu não é
Isso vai acontecer e eu tô falando que vai acontecer. Não, é um alerta. É só pra você pensar um pouquinho, tá bom? Dá uma pesquisada aí, Luan, atacante que veio do Grêmio pro Corinthians, não jogava, vivia na balada. Dá uma pesquisada aí, tá? Se você ver esse vídeo, que provavelmente você não vai ver, se você ver, dá uma pesquisada, tá? Isso, e diferente do ano passado, assim, ó, eu até fiz uma marcação. Diferente do ano passado, a paciência da torcida desse ano já acabou. Mas porque o ano passado eu entendia que o Corinthians não tava jogando mal. Ele estava tendo maus resultados, mas não faltava empenho. O Corinthians estava dando a vida. Félix Torres, por mais ruim que era o ano passado, deu a vida. O time se arrumou depois com André Ramalho e Gustavo Henrique, mas o Kaká deu a vida. Todo mundo que jogou no Corinthians no ano passado deu a vida, menos o lateral esquerdo Hugo, né? Porque mesmo se ele der a vida, não consegue jogar. Mas o Corinthians deu a vida o ano passado. E eu acho que é por isso que o ano passado não teve protesto, não teve conversa com o jogador, porque os jogadores entendiam. Tanto que naquela sequência absurda foi coisa de louco, porque a torcida vinha junto nos jogos, perdendo em casa, e a torcida cantando. Por quê? Porque a torcida do Corinthians é assim, vai cantar os 90 minutos, mas depois do jogo não tava tendo vaias pro Corinthians, nem reclamações, porque o Corinthians tava dando a vida, tava errando o gol. Infelizmente a bola não dava entrando e quando começou a dar certo, pegamos aquela sequência ali de 9 vitórias. Então, esse é o detalhe. O ano passado, o Corinthians não tava jogando com a preguiça que tá jogando esse ano, tá? Não tava. E desse jeito que tá aí, nós não ganhamos a Copa do Brasil. Eu acho que é possível? Lógico que é. O Corinthians com vontade, os 11 titulares, o Corinthians tem sim condições de ganhar, mas não com essa preguiça que tá aí, tá? O descaso com a torcida do Retiro, gostaria também de falar um pouco sobre isso, e a torcida do Corinthians é a torcida mais maltratada do Brasil, tá? Não é me fazendo de vítima e falando, nós, não, isso é verdade, é só pesquisar em qualquer lugar que vai. Tá, não tinha acesso para cadeirante. Eu vi o vídeo de um cadeirante que o Ale mostrou, não tinha acesso para ele. Criançada chorando, o Ale falou sobre isso. Aqui eu tô replicando as palavras do Ale que eu vi, eu não estava lá, tá? Eu não tenho essa disposição toda que a torcida organizada tem. Que é absurda, cara, o que eles fazem. De novo, agradecer aqui aos organizados por tudo que eles fazem pro Corinthians, tá? Continue fazendo, porque a torcida comum está do lado de vocês, pode ter certeza disso. E eu sou um desses. Focar na Copa do Brasil, mas querer jogar todos os jogos, não só o da Copa do Brasil. E fazer um bom trabalho no Brasileiro, cara. Vamos ganhar 4 jogos seguidos. Se a gente ganha esse do Flamengo, a gente tava brigando pelo G6, 2 pontos. Mesmo com tudo o descaso que a gente fez no Brasileiro, com aquele um monte de jogo que a gente perdeu ou empatou inacreditavelmente, com uma preguiça absurda. Se a gente ganha 3, 4 jogos seguidos, a gente volta a brigar pelo G6. O Corinthians tem que estar brigando pelo menos por uma vaga direta na Libertadores. Não depender só da Copa do Brasil para isso. Sabemos que a Copa do Brasil não vai ser fácil, principalmente esse jogo, essa semifinal. Pra mim, o Corinthians vai pegar um dos melhores times do Brasil hoje, que é o Cruzeiro. Se passar do Cruzeiro, na minha opinião, o Corinthians é campeão. O Corinthians não perde a final. Mas precisa passar do Cruzeiro. E vai ser difícil, não vai ser um jogo fácil. Mas pra isso vai ter que dar a vida. Vai ter que se mostrar melhor do que tá até agora. Vai ter que jogar 2 jogos, igual jogou 2 jogos contra o Palmeiras. Daquele nível vai ter que ser. Tem que ser daquele nível pra melhor pra passar pelo Cruzeiro. E pra ter aquele nível, não é assim, eu fico 5 jogos sem ganhar, igual o Ale falou, né? E realmente acontece, escolhe o jogo pra jogar bem. Mas vai ter um dia que aquele jogo que você escolheu pra jogar bem, você não tá bem. E nessa hora que você precisa de ter coisas automáticas, o passe pro lado, o lateral que chega no fundo, isso tem que estar meio que automático. Para aquele jogo que você não tá bem, que 2, 3 caras principais do clube não estão bem, naquele jogo, as coisas ainda saiam meio que automático para não fazer um jogo tão ruim igual esse contra o Sport. Eu não vou aqui falar que, nossa, é tudo culpa do Dorival. Sim, o Dorival tem muita culpa nisso. O Dorival tem muita culpa. Passa a mão na cabeça do jogador. Tem muita culpa o Dorival, mas eu acho que a culpa principal hoje é do elenco e de vários jogadores. O Corinthians não pode renovar com o Romero, o Corinthians tem que dar um jeito de mandar o Hector Hernandes embora. Romero, eu sou super fã seu, cara, você é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Obrigado por tudo que você fez, mas não dá pra renovar com o Romero. Tá? O Corinthians não dá pra ficar com o Hugo lateral. O Corinthians não dá pra ficar com o Thales Mágico, eu ia falar, Thales Magno, pode ir embora. O Corinthians tem vários jogadores que não dá pra manter no elenco. O Corinthians não dá pra ficar com o Félix Torres, tem que dar um jeito de mandar embora. O Kaká não dá pra ficar no Corinthians, sobe o moleque da base. Então tá na hora do Corinthians realmente fazer uma faxina pro ano que vem, nem que não dê pra contratar ninguém, sobe a base.
Vê aí o que tá jogando o Kaique. Guinegão é outro nível. Pra mim, melhor atacante do Corinthians. Vê o que tá jogando o Kaique. Eu gosto do Dieguinho. Eu gosto do André, volante. O Jacaré dizem que tá um pouco abaixo, mas, pô, dá pra fazer um teste com ele, sim. Em um jogo que não tiver o Mateuzinho. Então eu acho que sobe essa base, vamos partir da base, porque realmente nós precisamos fazer alguma coisa, tá? E é isso, deixa aí no comentário o que vocês acham, se vocês concordam comigo, como que a gente faz pra tirar, deixa sugestões, como que a gente faz pra se livrar desses câncer que tá no Corinthians, chamado RT, e tudo que eles fizeram pro Corinthians, como a gente faz pra reverter isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, é o primeiro vídeo que eu faço eu falando aqui o que eu penso, espero que vocês gostem. Curte aí, compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o like. E é isso aí. Valeu, tamo junto demais. Fui!